Falando a respeito de saúde agora, um caso que tem preocupado muito, porque em Rio Preto, a Secretaria aqui da Saúde da cidade tem monitorado, gente, os casos de Mpox. Na cidade, já são 9 casos confirmados da doença. Kleber Luiz está ao vivo aqui comigo, inclusive na Secretaria de Saúde aqui de São José do Rio Preto, para falar a respeito destes casos, da gravidade também e como a gente pode se proteger. Não é, meu amigo? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Exatamente, Josi. Boa tarde para você, para todo mundo de casa, acompanhando o Balanço Geral. A própria OMS também tem acompanhado de perto, porque, infelizmente, o mundo todo está em alerta para a Mpox. Como você disse, já são 9 casos aqui em Rio Preto. Essa doença aqui foi identificada pela primeira vez aqui em 2022, foram 13 casos. Depois, do ano passado, não tivemos registro. Esse ano, já 9 casos confirmados. Por isso, a gente vai conversar com a Andréa Negri, ela que vai explicar um pouquinho melhor para a gente a respeito desses casos, né? E como que está a situação aqui no município, se é considerado alarmante ou não. Boa tarde. Primeiro vamos falar sobre o perfil desses pacientes, né? São todos jovens? São todos jovens, são a grande maioria do sexo masculino, entre 20 e 39 anos, a grande também os casos são nessa faixa etária. E a questão é da transmissão, que a gente fala muito, né? Então, o monkeypox ela é transmitida tanto por secreções respiratórias, como com contato com as lesões. E essas lesões, elas podem aparecer no corpo como um todo, inclusive na região genital também, que pode, uma das principais formas de transmissão acaba sendo essa, né, pelo contato com essas lesões. E essas pessoas que têm, então, que apresentarem essas lesões devem imediatamente procurar o médico, até porque é necessário que se faça um período ali de isolamento para evitar a transmissão. Isso, tem a questão do período de isolamento, que o isolamento vai até quando a crosta da feridinha cai. Então, essas lesões elas vão passar por um período de 2 a 4 semanas até para essa pessoa não estar mais transmitindo. Então, ele vai passar por um período de isolamento. Os contatos dessa pessoa não precisa de isolamento, né? Mas a gente pede que a pessoa que esteja isolada, ela vai ficar num quarto separado, separar talheres, porque pode ser transmitido também por material contaminado. Então, a pessoa está com monkeypox, né? Ela se alimenta uma colher e a outra pessoa pega na mesma colher e come. Então, você está tendo troca aí de secreção. É uma forma de transmissão. Então, todo material que pode ter secreção de uma pessoa pode transmitir. Então, a gente pede para a pessoa ficar isolada na casa, mas os familiares podem ter vida normal, continuar trabalhando, estudando, e aquele isolado vai esperar a evolução da doença. Além dessas lesões na pele, tem outros sinais que possam, inclusive, ajudar a identificar mais cedo que pode estar com monkeypox? A pessoa vai ter todos os sintomas virais, né? Quando aparecem as lesões, ela vai ter um mal-estar, febre, que é associado aí à caracterização da viremia dessa doença. Pode levar à morte? Em alguns casos, né, em pessoas muito imunossuprimidas, ela pode sim evoluir com gravidade e ter mortes. Você já explicou aí, mas só para a gente reforçar, né? A transmissão, diferente de outros casos que a gente via até com uma certa dificuldade, né? Por exemplo, a Covid-19, que chegou e todo mundo ficou em alerta, e quando veio a monkeypox também ninguém entendia bem como funcionava, e o pessoal também ficou em alerta, mas não se transmite pelo ar, é até mais fácil se prevenir, né? Então, qual a forma de contágio? Você disse que é o contato, mas é um contato prolongado. Se você ficar perto de alguém ou estiver num transporte coletivo, por exemplo, alguém sentou lá, saiu, você sentar também, você pode pegar? Como funciona isso? A questão é ter contato com a secreção. Então, se essa lesão da pessoa, você tiver contato com essa lesão, você tem o risco de se infectar. Sua pele está íntegra, mas se tiver um corte na pele, ela pode estar, né, você pode estar entrando o vírus no seu corpo. Por troca saliva respiratória, ela não é predominante respiratória, mas assim, nós conversando aqui, 1 metro um do outro, se espirrar saliva em você, seu olho, nariz e boca, tem, né, a pessoa que estiver infectada, ela pode estar transmitindo também. Então, são contatos com secreções dessa pessoa que está infectada. O município já tem um plano de ação já? Temos o plano de ação desde quando surgiu em 2022, nós já fizemos um plano de contingência baseado na orientação do Ministério da Saúde e a gente vem implementando, que são os fluxos laboratoriais, a orientação aos profissionais de saúde, a orientação de isolamento para essas pessoas, quem é o suspeito, então a gente já entrega uma orientação como ele tem que se comportar em casa, como que pode ser esse isolamento e tudo mais. Certo, muito obrigado pelas informações, André. Então fica aí esse alerta, né? A situação ainda está dentro da normalidade, se é que nós podemos dizer isso, já que em 2022 foram 13 casos, agora 9 casos este ano, mas é importante que as pessoas tenham então essa consciência. Você percebeu os sintomas, procure o médico até para que você possa se tratar e evitar que outras pessoas também se contaminem. A gente volta com você aí, Josi. Kleber, eu queria fazer uma pergunta aqui, não sei se a gente pode
revelar ou não, porque os casos estão sendo observados. Os casos que foram confirmados aqui em Rio Preto são 9 casos daí da Mpox. Não sei se dá para explicar para a gente, mas esses casos, a maioria todos são idosos, crianças, ou aí é independente da idade. A nossa entrevistada poderia revelar para a gente, poderia dar mais informações também? Ou todo mundo aí é suscetível à doença, ou a gente tem uma faixa etária aí que realmente pode ser mais sensível? Tá certo. André, a Josi, lá no estúdio, está perguntando, a gente até falou no início aqui da entrevista a respeito do perfil desses pacientes, você disse que a maioria é jovens, mas qualquer pessoa está suscetível a isso, tendo esse contato, né? Tem um grupo de risco? Sim, hoje a transmissão está muito mais em homens, principalmente homens que fazem sexo com homens, como eu falei. Tem também a lesão genital, essa lesão ela transmite no ato sexual, que está sendo a principal forma de transmissão no mundo. Então, a OMS já orientou sobre isso, o Brasil também tem essa orientação, e os nossos casos têm tido esse comportamento, mas mulheres também têm o risco de ter a doença, e crianças, porque se um adulto, né, se enxuga numa toalha, ela está contaminada, e aí a criança acaba enxugando essa toalha logo na sequência, tem o risco também de contaminar, de infectar essa pessoa. Então, é muito cuidado mesmo, quando a pessoa estiver infectada, ela ficar no isolamento para não transmitir para os outros domiciliares. Certo, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Então aí, Josi, importante redobrar esses cuidados e conhecimento nunca é demais, até para que as pessoas possam saber como prevenir, né? Exatamente, orientação, informação nunca é demais, ainda mais nesse momento. Clima seco também, unidades de saúde aí lotadíssimas, né? Ou seja, colabora ainda mais para a transmissão de outras doenças, inclusive essa que a gente está mostrando, e já é um caso preocupante aqui em São José do Rio Preto. Kleber, agradeço a Andréia pela participação dela, obrigada também, bom trabalho para você.